Olá! Seja bem-vindo ao TCE Notícia. No programa de hoje, vamos falar sobre auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que descobriu que 86 dos 91 municípios fiscalizados pelo órgão não têm ou não utilizam indicadores de oferta e demanda de serviços do Sistema Único de Saúde antes de contratar serviços privados. Ainda segundo a auditoria, nas relações com os prestadores de serviços de saúde, apenas 24 prefeituras utilizam instrumentos legais, como contratos, convênios e termos de parceria. Para falar sobre este assunto, recebemos no estúdio Renata Odete de Azevedo Souza, da Coordenadoria de Auditorias Temáticas e Operacionais do TCE, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, Renata, quais são as principais descobertas feitas pela auditoria realizada pelo TCE na área de saúde em todos os municípios sob a fiscalização da senhora? Nós fizemos essa auditoria nos 91 municípios, do estado do Rio de Janeiro. Foi uma auditoria realizada de março de 2013 a março de 2014. E o objetivo principal nosso era avaliar como é que estava o processo de contratação de serviços de saúde privados pelo setor público. E nós avaliamos todo o processo de contratação. Não queríamos olhar só os contratos em si, só os convênios, porque já tem um setor do tribunal que faz esse tipo de avaliação. Na verdade, a auditoria ela teve como proposta a gente avaliar desde o processo de planejamento, passando por toda a parte do contrato e, por fim, avaliar como que as prefeituras estavam acompanhando esses contratos que eram feitos do setor público com as instituições privadas. Contratos de prestação de serviço de saúde, seja uma clínica, um laboratório que prestasse serviço ao SUS. E era importante a gente avaliar todo o processo, porque às vezes havia contratação sendo realizada que muitas vezes poderia não ser necessária. Então, era importante saber como que estava sendo proposto esse contrato, como que a prefeitura identificava a necessidade de contratação. Então, muitas vezes, a gente avaliou os instrumentos de planejamento que as prefeituras produzem na área de saúde para saber se esse diagnóstico, por exemplo, de oferta de serviço estava sendo realizado, saber se os gestores da saúde sabiam descrever toda a sua rede de serviços para identificar qual era a oferta, como que a população estava sendo atendida. Em cima disso também é importante que o gestor saiba qual que é a demanda da população. Então é importante fazer também o diagnóstico da necessidade de saúde da população e confrontar esses dados, para que ele possa identificar qual que é a necessidade de contratos que a Secretaria de Saúde pode vir a precisar. Então, a gente fez esse tipo de avaliação justamente para perceber como que essa análise estava sendo feita. E identificamos essa dificuldade das secretarias de saúde em conseguir identificar qual que era a real necessidade de contratação. Os contratos estavam sendo realizados sem identificar se realmente eram necessários. Então, a gente, infelizmente, identificou isso em muitas das prefeituras, e mais de 90% das prefeituras não estavam conseguindo identificar isso. Ou tinha um problema no diagnóstico de oferta, não conseguia descrever direito a sua oferta de serviço, ou tinha um problema no diagnóstico de demanda, ou seja, não sabia direito qual que era a necessidade da população em termos de serviços de saúde, e, por fim, não conseguia também confrontar essas realidades. Ou também tinha esse tipo de informação, mas não usava isso na hora de fazer um contrato, na hora de proceder com a contratação de serviço privado. Não que o serviço privado ele não possa participar do SUS, não que isso seja mal visto, mas que isso seja feito de uma forma adequada, de uma forma planejada. Então, a auditoria ela teve esse intuito e a gente teve a surpresa de a maioria dos municípios ter problemas em relação a esse diagnóstico que precisa ser feito antes de se proceder com uma contratação. Até porque sem esse diagnóstico pode acabar gerando aí uma
um prejuízo, né, aos cofres públicos. Exatamente. A gente sabe que o recurso disponível hoje para o SUS é, de certa forma, escasso, né, é pouco, e se esse pouco recurso disponível não for utilizado de uma forma adequada, a gente não vai conseguir, né, que os serviços prestados para a população atendam à necessidade dessa população. Então, se o gestor ele não faz um diagnóstico de oferta e de demanda adequadamente, ele não consegue fazer uma boa gestão. Não só em relação aos contratos de serviço, mas para tudo que ele vai, toda a ação que ele vai propor dentro do seu município, se ele não tiver um diagnóstico bem realizado, ele não consegue identificar quais são os problemas, quais são os pontos críticos daquele município que precisam de uma intervenção, né? Seja você contratar um serviço, seja você ampliar a sua equipe de profissionais, seja construir uma unidade nova. Se ele não tiver esse diagnóstico bem desenvolvido, isso fica prejudicado com certeza. Essa gestão pode percorrer um caminho que não vai atender a população adequadamente. Uhum. Né? Agora, qual é o maior problema na área de saúde detectado pelo TCE? Então, a gente identificou que quase todos os achados que a gente buscou nessa auditoria, eles tiveram uma relevância muito grande. Mais de 90% dos municípios apresentavam praticamente todos os problemas que a gente identificou. E isso indica, de certa forma, que existe uma dificuldade enorme, né, e um problema generalizado nessa parte de contratação de serviços de saúde no estado do Rio de Janeiro, porque não é algo que acontece pontualmente num município ou no outro, é generalizado. E o maior problema foi justamente em relação ao planejamento. Inclusive, a gente tem feito uma outra auditoria na parte de regulação, que a gente, inclusive, já identificou alguns municípios que não têm plano municipal de saúde, que é a base de todo o planejamento da saúde é esse instrumento. Então, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande nessa área de planejamento. Mas não só isso, todos os demais problemas a gente identificou. E existe uma escassez de oferta de serviços, sim, no Estado. Mas se os municípios eles não conseguirem, e até o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, não conseguir realizar um bom diagnóstico de oferta e demanda, ele não vai saber quais são os problemas, a deficiência, o quanto que isso está prejudicando a gestão de saúde pública hoje no Estado do Rio de Janeiro. Então, o que a gente identificou é que existe uma deficiência geral entre os municípios de organização, de planejamento, né, da gestão de saúde pública como um todo, e a gente está tentando induzir esses municípios a tomarem determinadas ações, determinadas atitudes que já são orientadas pelo próprio Ministério da Saúde, para que a gente consiga bons resultados nessa gestão de saúde pública no Estado do Rio. Agora, essa questão do planejamento ainda é um problema maior do que a corrupção? Em relação a isso, a gente, assim, é claro que a corrupção ela existe sim, né? E na área de saúde, infelizmente, a gente pode, por conta da corrupção, você ter menos recursos ainda disponíveis e trazer mais prejuízos para a população por conta disso. Mas o planejamento, né, a organização de você num sistema de saúde, que o sistema de saúde, o único de saúde, hoje, ele é uma política muito bem consolidada, mas é uma política complexa. Então, você precisa realmente de ter um planejamento adequado. E esse planejamento, ele sendo mal executado, né, o recurso que a gente tem disponível, realmente ele não vai trazer benefício para a população, vai trazer um prejuízo enorme. E se você não está planejando adequadamente para executar essas ações, você não sabe nem aonde está o problema, não sabe nem aonde está indo o dinheiro, né, se realmente está faltando dinheiro ou não. Né, a gente sempre escuta muitos gestores reclamarem que falta recurso na área de saúde, mas se você não está utilizando ele de forma adequada, você não tem como nem afirmar isso. Se não tem um planejamento adequado, não tem como você saber se realmente existe uma falta de recursos, né?
Com certeza. Bom, o primeiro bloco está chegando ao fim, mas eu vou deixar uma perguntinha para a senhora já ir pensando na resposta, né? A maioria dos municípios contrata serviços privados de saúde sem utilizar instrumentos legais, como contratos, convênios e termos de parcerias. Como se dão essas contratações? Bom, vai pensando na resposta e o TCE Notícia vai para um breve intervalo. A gente volta já já.